Tchau! E aí, gente, vamos lá? Exercício praticar. Eu espero que você tenha terminado de assistir a aula, foi lá para a tua apostila, brigou com o exercício e chegou agora, depois de ter pelo menos brigado com o exercício. Se você resolveu ver e tirar dúvida, só conferir perfeito. Se você não conseguiu a resposta, me acompanha que existem sempre alguns macetes que a gente pode estar ajudando vocês, tá certo? Então, exploração e produção do pré-sal. As reservas de gás no Campo Tupi podem chegar a 1,6 bilhões de barris, de acordo com a Petrobras. Embora a notícia acima seja alviçarreira, ela não é clara do ponto de vista termodinâmico. Isso porque não são fornecidos os valores de pressão e da temperatura para os quais é calculado o volume do gás. Admita um volume desse gás é coletado no pré-sal a uma temperatura de 57 graus Celsius. E vocês não estão lendo nada, né? Então vamos lá. Pronto, tá aí, ó. A uma temperatura de 57 graus Celsius e uma pressão de 275 atmosferas e que sua quantidade de gás é liberada ao nível do mar a uma temperatura de 27 graus Celsius. Podemos afirmar que, para calcular o volume do gás liberado ao nível do mar, deve-se multiplicar o volume inicial coletado por um fator. Bom, então eu vou fechar essa tela, abro aqui a do exercício e vamos começar. Só vou ajustar o foco aqui e já... Bom, quais são as informações dadas? Primeira coisa, ele fala que a temperatura desse gás, ao ser retirado, é de 57 graus Celsius. Se você mantiver esses 57 graus Celsius, é o primeiro erro mortal que você vai cometer. Proibido para termodinâmica usar a escala usual. Você está proibido de usar escala usual. Sempre você vai trabalhar com escala absoluta, Kelvin, tá certo? Então a temperatura desse gás não é 57 graus Celsius. É 273 mais 57. Então, a temperatura de A é de 330 Kelvin, tá? E na situação B, que esse gás é retirado aí da atmosfera, né? Na atmosfera, a temperatura B do gás será 273 mais 27. Isso aqui tudo em Kelvin, né? Então, a temperatura do gás no estado B, 300 Kelvin, certo? Esses valores que importam. 330 Kelvin e 300 Kelvin, 57 graus Celsius e 27 graus Celsius só servem para atrapalhar, tá? De novo, trabalhem sempre na escala absoluta. Para pressão não tem necessidade de ser sistema internacional, desde que tanto para A e para B seja a mesma pressão. Então, no estado A, ele nos conta que a pressão é de 275 atmosferas e em B ele não fala qual é o valor, mas ele fala que o gás é liberado ao nível do mar. Se é liberado ao nível do mar, então a gente adota que isso vale uma atmosfera, certo? Bom, então temos temperatura, temos pressão e ele pede uma relação de volume. Como o ideal é não perder gás durante o transporte dele, do pré-sal até a superfície, eu vou considerar aqui o N no estado A e o N no estado B são iguais. Então, o que eu posso escrever? Que pressão A, volume A, temperatura A é igual pressão B, volume B, temperatura B. Certo? Isolando VB aqui na minha expressão, eu terei que pressão A, volume A, sobre temperatura A, multiplicado por temperatura B. Ó. Olha aqui, temperatura B dividindo, B multiplicando. E pressão B está multiplicando, passa dividindo. Isso será volume B. Então, só invertendo aqui para escrever. Volume de B será, vamos lá, pressão de A. Pressão de A, 275
atmosferas, vezes volume de A. Puxa, não sei. Escreve volume de A. Vezes temperatura de B. Temperatura de B, 300 Kelvin. Tudo isso dividido por temperatura de A, 330 Kelvin. Vezes a pressão de B. Pressão de B, 1 atmosfera. Bom, então eu cancelo aqui a atmosfera do meu problema, cancelo Kelvin, corto um zero e agora eu tenho 30, 33. Bom, se eu dividir tudo por 3, aqui vira 10 e aqui vira 11, tá certo? E o que sobra? Sobra apenas VA como parâmetro. Então, VB será 275 por 11, vai dar 25, vezes os 10, VA. Então, o volume de B é 250 vezes o volume de A. E isso está na opção D. Então, vocês vão marcar letra D no exercício. Quer ver? Ó, vou mostrar só o cantinho. Aqui estão as opções por uma razão de 250. Certo? Finalizamos esse exercício. Acompanhe o próximo. Até!